Olá pessoal, eu sou a professora Mara Araújo e minha especialidade é a parte de conhecimentos bancários. Por isso eu vim aqui hoje para a gente falar um pouco de concursos públicos de bancos. Primeiro eu gostaria de refletir junto com você por que concurso público. Muitas pessoas falam, que isso, é mais fácil o setor privado, tem mais oportunidades. O que eu acho importante a gente avaliar? Primeiro, nós estamos vivendo, não só no Brasil, mas no mercado internacional, uma crise que vem desde 2008. Essa crise, todo mundo acompanha, ela prejudicou todos os países e especificamente o Brasil, que agora tem tido uma grande dificuldade de recuperação. Então, o que nós estamos vivenciando agora em 2015? Um cenário de taxas de juros elevados, de inflação muito elevada, uma recessão, já estamos em recessão, e o início de um processo de desemprego. O concurso público, não só nesse cenário de crise, mas principalmente no cenário um pouco mais adverso, ele nos dá uma garantia de trabalho, uma garantia de renda e uma garantia de oportunidade que nem sempre o setor privado oferece. Bom, você poderia falar assim, mas eu gostaria de fazer um concurso público em outras áreas, por que na área bancária? Bom, eu vou te dar vários motivos. Primeiro, quais são os bancos públicos, né? Quais são as oportunidades que nós temos? Então, observe, nós temos Banco do Brasil, Caixa, Banco Central, BNDES, Banco da Amazônia, ou são controlados pelo governo federal. Bom, ao estudar para um concurso, nem sempre a matéria é a mesma, por exemplo, o Banco do Nordeste, a matéria é um pouco mais específica, porque pega bastante a parte de crédito. O Banco Central, né, quando ele é para nível superior, que é para analista, ele tem várias outras matérias, mas a gente tem um núcleo básico que é possível de aproveitar em todos os concursos. Bom, o que é mais importante, o que eu poderia dizer de cada um desses bancos rapidamente? Primeiro, todos esses bancos, no caso Caixa e BNDES, são 100% públicos. Banco do Brasil, Banco do Nordeste e Banco da Amazônia são sociedades de economia mista, onde o controle acionário é do governo federal, por isso a exigência de concurso. E o Banco Central, que é uma autarquia, então ele não tem atendimento ao público, né? Ele é um órgão supervisor e é assim uma super oportunidade de carreira. Por que a área bancária? Muitas vezes eu vejo pessoal perdendo grande oportunidade de fazer uma carreira belíssima na área bancária, porque enxerga, e aí eu vou falar mais especificamente de Caixa e Banco do Brasil no primeiro momento, enxerga nesses dois concursos só o atendimento de agência. Então muita gente fala assim, Mara, nossa, não quero fazer concurso para banco não, porque eu não sei vender produtos, seguro, capitalização e previdência, não gosto de atender fila e não gostaria de trabalhar em agência. Mas isso é uma visão muito restrita dessas duas instituições que são um planeta de oportunidades. Então, o que é a agência? A agência, em geral, é a porta de entrada. Nem sempre no concurso público a entrada, né, o profissional que é aprovado vai direto para a agência. Na maioria das vezes, sim, e eu acho isso muito importante, até para a formação profissional, porque o produto final acontece na agência. Todo o restante de funcionamento do banco é para que haja um atendimento, uma venda, né, uma comercialização de alguma coisa lá na agência. Agora, não significa que se você passou no concurso, começou a trabalhar numa agência, que você tenha que passar toda a sua vida profissional ali. Então, quais são as possibilidades? Primeiro, a gente tem o atendimento em agência. Na agência, você pode desenvolver a carreira técnica ou pode desenvolver a carreira gerencial. Na carreira técnica, você pode ser um técnico de fomento, então, por exemplo, analisando financiamentos habitacionais, um técnico na área rural, você pode ser um caixa executivo, você pode ser um analista, você pode ser um supervisor, pode ser um tesoureiro, né, que nem faz atendimento direto ao público, pode ser um gerente de carteira e pode ser um gerente geral. A ascensão numa agência, ela é muito rápida, muito rápida. Então, a gente tem alunos, por exemplo, que depois de um ano saíram de uma faixa inicial de salário, que a entrada é em torno de R$ 2.000,
só o salário, fora os benefícios, e um ano depois estava ganhando 7, 8 mil, porque passou no processo seletivo interno e virou gerente. Mas se você não quiser, por exemplo, trabalhar na agência, quais são as possibilidades? Pode trabalhar no setor contábil, então fazendo análise de balanço, análise de crédito. Você pode ser um avaliador de penhor, aquele que faz a avaliação das joias para concessão de um empréstimo. Você pode trabalhar, por exemplo, na área de telemarketing, como supervisor, como monitor, como analista. A Caixa tem uma série, Caixa Banco Brasil, uma série de analistas. Analista júnior, analista pleno, analista sênior. Hoje, um analista sênior, que é uma carreira técnica, ganha tanto quanto um gerente de agência. Você pode trabalhar na área de marketing, pode trabalhar na área de programação. Hoje a Caixa valoriza demais quem tem essa competência de programação. Muitas vezes tem algumas regiões que o concurso, inclusive, é específico. Você pode trabalhar na área de planejamento estratégico. Falar assim, Mara, mas eu queria ser professora, eu não queria trabalhar em banco. Tem a área de instrutoria interna, né? Eu, particularmente, trabalhei mais de 20 anos na Caixa e dentro da Caixa, uma das minhas atividades era trabalhar na instrutoria com inúmeras oportunidades de formação. Mara, eu tenho muita habilidade com línguas, posso ser aproveitado? Claro, tanto Caixa como Banco do Brasil, inclusive o BNDES, tem unidades fora do país. A Caixa tem unidade no Japão, uma representação no Japão, tem em Nova York. Banco do Brasil mais ainda, porque o Banco do Brasil tem agência mesmo. Inclusive, o caso da Caixa, ela paga o curso de línguas, paga o curso de japonês, paga o curso de espanhol, paga o curso de inglês para os funcionários, né? Num processo num investimento enorme na formação profissional. Caixa e Banco do Brasil têm universidades corporativas. Nas universidades corporativas tem desenvolvimento profissional na parte gerencial, a Caixa e Banco do Brasil pagam pós-graduação ou integralmente ou dão uma ajuda de custo para mestrado, inclusive muitos profissionais trabalhando no banco são selecionados para fazer o curso de mestrado bancado pela própria instituição. Nós já tivemos uma vez uma aluna que passou no concurso da Caixa e ela era doutoranda, ela tinha o doutorado em Química. E ela falou, eu cansei de ser bolsista, precisava de um emprego, não sei o que eu vou fazer dentro da Caixa. Ela foi para a área de penhor, para formar instrutores, né? Formar avaliadores de penhor, porque tem que fazer todos aqueles testes de química, né, para ver a veracidade daquela joia, a autenticidade daquela joia. Então, se você tem alguma dúvida da importância dessas instituições, acesse o site, procure saber as áreas, lá tem o organograma. Se você tiver disponibilidade, por exemplo, para mudar para Brasília, para São Paulo, tem muito mais oportunidades de ascensão fora de agência, porque lá são as áreas estratégicas da empresa. Então, com um ano de instituição, muitas oportunidades. Se a gente pegar Banco Central, então nem se fala. Banco Central é uma entidade supervisora, trabalha, né, estrategicamente, tem grande oportunidade de ascensão não diria, mas de profissionalização, porque você já faz para áreas específicas, né? E se você não tem o curso superior, para Caixa e Banco do Brasil não tem problema, porque são de ensino médio. Se você tem curso superior, você já entra com um diferencial, mas o nível de exigência é ensino médio. Banco Central, ele tem um concurso específico para ensino médio e para curso superior. Então, ali, de acordo com a sua especialização. Banco do Nordeste e Banco da Amazônia, eles, em geral, por exemplo, o último concurso do Banco do Nordeste que teve agora em 2014, ele já foi para curso superior, foi um concurso para analista. Mas ele também tem o concurso para seleção de técnicos, ok? Bom, por que eu estou centralizando mais, né, centrando mais a análise, Caixa e Banco do Brasil? São concursos que são regulares. Então, a cada 2 anos, o concurso, o edital tem validade de 1 ano, mas normalmente ele tem sido prorrogado por mais 1 ano, que é o que é permitido pela lei.
Banco Central, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia e BNDES, nem sempre eles fazem concurso certinho ali a cada 2 anos. Banco do Brasil e Caixa é rigoroso. E essa é uma oportunidade grande porque agora em 2015 nós já vamos ter um concurso Banco do Brasil, que a prova, né, já vai ser em março, é um concurso regional, e estamos aguardando já um outro edital para prova ainda nesse primeiro semestre. A Caixa, o último concurso, depois eu vou colocar isso na tela certinho para você, nós tivemos o concurso em 2014, né, início de 2014, e a próxima prova é início de 2016. Que está na hora, exatamente na hora de começar a estudar. Bom, vamos falar um pouco mais das vantagens, aqui mais organizadinho para você acompanhar, algumas vantagens da área bancária, né? Aqui eu vou chamar mais atenção Caixa e Banco do Brasil, mas é semelhante às outras instituições. Primeiro, possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional. Então, essas duas instituições oferecem universidade corporativa, várias possibilidades de certificação de conhecimento interno, é como se fosse uma trilha de ascensão, e depois que você alcança aquela trilha básica, você pode se candidatar a uma seleção para a área gerencial ou área técnica de acordo com a sua carreira profissional. A própria instituição, ela te dá um suporte como se fosse um coaching. Então, por exemplo, no caso da Caixa, o empregado que tem menos, quando ele é contratado, ele tem um curso, né, que chama curso de ambientação, onde apresenta a empresa. Só que você está entrando, não tem muita noção ainda do que vai encontrar pela frente. Quando chega ali, né, próximo dos 5 anos, você tem uma formação que te ajuda a estabelecer um plano de carreira. Então, eu te mostro todas as áreas, todas as possibilidades, o que é necessário, quais são as competências, para você se organizar. Quando você já tem ali em torno de 10, 15 anos de instituição, você tem uma outra ação de coaching, ou seja, de orientação profissional, para você consolidar aquelas competências ou mudar a sua estratégia dentro da empresa. E tem o acompanhamento, inclusive, de quem está para aposentar, que ali é uma orientação para que você estabeleça uma nova atividade ou que você saia da instituição com saúde e com a vida ativa ainda. Então, muitas possibilidades. Bom, tem a participação nos lucros e nos resultados da empresa. Então, terminou o ano tendo lucro, parte desse lucro é distribuído para os empregados. Tem a possibilidade de participação em plano de saúde, em plano de previdência complementar. Possibilidade porque não é obrigatório, mas é absolutamente recomendável. As duas instituições, Caixa e Banco do Brasil, têm os melhores planos de saúde, né, em termos de amplitude, em termos de atendimento. E hoje, fundamental ter um plano de previdência complementar, principalmente considerando aí a situação um pouco falida da Previdência Social. Ele dá uma garantia de complemento de salário lá na frente, caso você permaneça na empresa até a sua aposentadoria. Além disso, tem lá auxílio refeição e auxílio alimentação, que é uma parte importante de remuneração, além do salário hoje, né, o auxílio refeição e alimentação, ele é mais de R$1.000. Então, refeição e alimentação, porque ele pode ser usado em restaurante ou pode ser utilizado ali em supermercado. Auxílio cesta alimentação, né, que é de supermercado. Possibilidade de participação em programa de elevação da escolaridade e desenvolvimento. Então, os empregados que não têm curso superior, a instituição ajuda para que eles tenham essa formação, assim também como tem um investimento para pós-graduação, para especialização, mestrado e até doutorado. E vários programas para preservação da saúde, qualidade de vida, prevenção de acidente, que são ganhos indiretos, né, um cuidado que a instituição tem ali com seus empregados. Ok? Bom, isso algumas das vantagens. E o que eu acho muito interessante também é a possibilidade de você, ao longo de toda uma carreira profissional, você mudar de área sem precisar fazer um outro concurso, porque são tantas as possibilidades de áreas distintas, diferentes, e aí você tem a possibilidade de mudar, se renovar, escolhendo, fazendo outra atividade, sem ter aquele estresse de ficar
desempregado, que hoje isso é um grande valor, ok? Bom, vamos falar aqui um pouco das organizadoras para a gente pensar já numa estratégia de estudo. Nós temos na área bancária 3 grandes organizadoras, as principais organizadoras. CESP, que é o Centro de Seleção e de Promoção de Eventos, que é ligado ao UNB, que é a Universidade de Brasília, a Sesgran Rio e a Fundação Carlos Chagas. Muitas vezes o aluno fala assim, eu vou esperar sair o edital para ver qual organizadora para começar a estudar. Não, não faça isso, não faça. Imagina o seguinte, é a mesma coisa de eu falar assim, todos os dias eu caminho normal, sem grande esforço, e aí chega lá em novembro e eu falo assim, eu quero correr na São Silvestre e chegar nos primeiros lugares. Falo, mas e a preparação? Não, eu tenho um mês de preparação. Posso correr na São Silvestre? Posso correr. Vou chegar entre os primeiros lugares? Na minha condição, não, claro que não. Por quê? Porque eu preciso ter um tempo hábil de preparo. Então, o momento de começar a se preparar é antes do edital. Enquanto todo mundo está distraído, início do ano, preparando para o carnaval, para outras coisas, é a hora de começar. Começar com disciplina, com organização, com regularidade, fazendo exercício, porque a hora que sair o edital, que muita gente já fica ali estressado, você já está na parte de revisão. Mas eu vou estudar sem saber organizadora? Sim, na área bancária isso não tem muito problema. Por quê? Nós vamos estudar puxando o nível para cima. Então, em geral, as pessoas consideram que CESP é mais rigorosa, né? Mais rigoroso. Não tem problema. Eu posso estudar para fazer uma prova organizada pelo CESP, eu posso estudar as questões do Sesgran Rio, Carlos Chagas, não tem problema nenhum. Eu vou estudar muito, porque qualquer organizadora que vier, eu vou ter preparado. Quando sair o edital, ainda assim eu não preciso fazer questões só daquela organizadora. Quanto mais questões eu fizer e quanto mais de muitas organizadoras, maior é a minha visão do conteúdo. E ali eu não fico viciada em questões, eu fico estrategicamente bem preparada para aquele conteúdo. Em linhas gerais, qual é a diferença? Diferenças em relação ao tipo das questões. Por exemplo, CESP. CESP é muito associada à legislação. Trabalha muito com legislação, trabalha muito com as informações dos sites formais, né, dos sites institucionais. Pega, muitas vezes, nas afirmativas, pega um pedaço, né, copia um pedaço da legislação para poder jogar a questão. Então, nós temos, por isso a gente fala que CESP é mais rigoroso, porque ele pega no detalhe. Como que, em geral, são as questões do CESP, mas isso não é definitivo, porque nós temos provas também diferentes. As últimas questões, os últimos concursos todos do CESP, a questão vem assim, ele dá um enunciado, normalmente um enunciado longo, muitas vezes o aluno fica até preocupado, fala, nossa, é tão longo que eu acabei de ler, não sei o que estava falando no início. Mas não precisa se preocupar. O enunciado é só para contextualizar, mas muitas vezes, né, diferentemente de uma prova de português, por exemplo, as questões que vêm depois não necessariamente fazem referência àquilo do enunciado. O enunciado é só para contar a respeito do assunto que ele vai tratar. Então, por exemplo, fala assim, a estrutura do sistema financeiro foi organizada em 1964, de acordo com a Lei 45/95, e é formada por instituições normativas e instituições de intermediação. A respeito da estrutura do sistema financeiro, marque as questões abaixo como certo ou errado. E ali vai fazer perguntas, vai fazer afirmativas sobre o Banco Central, o Conselho Monetário Nacional, Caixa, Banco do Brasil, o que for. Então, não vai pegar uma informação que foi dada no enunciado para falar se aquilo ali está certo ou errado. Ele vem o enunciado e aí vem assim, 1, 2, 3, 4, por exemplo, ou 5, ou 3 só. Aqui faz uma afirmativa, onde você vai marcar se é certo ou se é errado. Então, cada questão, eu não tenho ABCD. Eu tenho certo ou errado. O cuidado que muitas vezes a pessoa passa despercebido é que na maioria das provas organizadas pelo CESP, ele fala assim,
Se você marcou certo e a resposta correta era um certo, ótimo, você ganhou um ponto. Se você marcou errado e aquela afirmativa era correta, ou seja, errou, não é que você não ganha nada não, você perde um ponto. Então a gente tem que montar uma estratégia para fazer as questões. Na minha opinião, se você, numa questão do CESP, nesse formato, se você não tem absoluta certeza, não marque. Porque se você acertou muitas, mas errou muitas porque não tinha certeza, chutou lá e errou, você fica zerado. Uma anula a outra. Então, muitas vezes é melhor acertar menos questões, né, marcar menos questões, mas marcar só aquelas que você tiver absoluta certeza, porque tudo que você marcou, você potencializa, do que sair marcando todas as questões e uma anular a outra, ok? Bom, então, muito rigor, muito cuidado com a legislação, porque CESP pega no detalhe. Sesgran Rio, ela tem mudado o humor de acordo com a equipe que coloca para fazer as questões de bancos. Então, muitas vezes eles são rigorosos, não é nesse formato, é no formato, dá um pequeno enunciado, e aí tem A, B, C, D e E, para escolher uma, ou seja, aquela questão tradicional. E Sesgran Rio tem oscilado, às vezes questões mais rigorosas, enunciados afirmativas maiores, bem elaborados, e algumas questões meio ruins, né? Às vezes prova mal feita. Mas se eu estou muito bem preparado, eu tenho condição de fazer uma prova da Sesgran Rio, mesmo se ela não estiver muito clara, porque ela não tem o rigor teórico que tem CESP, mas pelo nível de conhecimento dá para fazer com muita tranquilidade. E a Fundação Carlos Chagas, ela tem um histórico muito pequeno de provas na área bancária. O grande volume é CESP e Sesgran Rio. Há pouco tempo, a Fundação Carlos Chagas fez Banco do Brasil, não foi muito feliz nas questões, porque até pela própria inexperiência, eles não abordaram todo o conteúdo que estava no edital, e aí quem estudou muito ficou ali meio bravo com a Fundação Carlos Chagas. Como que é o processo de escolha da organizadora? Como são empresas públicas, né, ou controladas pelo governo federal, isso é feito por meio de licitação. Então, não significa que quem organizou o Banco do Brasil esse ano, se foi Fundação Carlos Chagas, que no próximo edital vai repetir. Isso pode variar de acordo com a instituição que ganhar ali o edital. Qual é a minha sugestão? A minha sugestão é que você faça exaustivamente questões de concursos anteriores. Tem que fazer muito, sem preguiça, pode ter preguiça não. Vai lá, faz, mas não pode pegar e falar, vou fazer tudo de uma vez. Não, nós vamos ter uma estratégia para estudar. Como é que eu estudo? Eu assisto uma aula, é importante assistir a aula, porque na aula o professor vai te dar uma dica, vai te dar um macete, vai falar aquele conteúdo como que cai. Então, claro, o nosso trabalho é ficar ali pescando as questões, olhando o pulo do gato, para te dar isso ali mais mastigadinho. Então, é importante assistir uma aula, seja presencial, seja uma aula online, ler o material, porque na aula o professor não tem como falar tudo que está no material, então é importante ler o material e fazer questões. Muitas vezes o pessoal fala assim, eu peguei uma apostila, tem 100 páginas, na primeira semana eu li tudo. Vai esquecer, não é assim que estuda, né? Como que eu estudo? Leio um pouco hoje, tenho que dormir, né, para processar, depois leio de novo o mesmo assunto e ir avançando aos poucos, porque é muito conteúdo, e é um conteúdo muito teórico que não é do nosso dia a dia. Então, a gente tem que ter tempo para processar. Leu, dormiu, fez exercício, assistiu de novo, né? Essa vantagem da aula online, porque pode assistir de novo, ou tira a dúvida lá com o professor, faz mais exercício, a hora que estiver lá na frente no conteúdo, volta e faz de novo as questões. Se tiver a oportunidade de fazer simulado online para treinar, que ali é mais rápido, né? Porque se marcou no papel, já ficou viciado. Se tiver condição de fazer um simulado online com questões comentadas, né? Um comentário, né, com uma fonte boa ali, confiável, faça, porque isso é que vai ali fixando. Um cuidado que eu recomendo muitas vezes o pessoal baixa questões de concursos anteriores, baixa um tanto de questões, muda muito. Então,
eu pego lá um gabarito, só que aquele conteúdo mudou. E aí eu corro o risco de estar estudando, né, pelo gabarito, mas aquele gabarito hoje ele não é mais o correto. Então fique atento, procure saber o que atualizou, o que já mudou, para não correr o risco de estudar por coisa desatualizada, ok? Bom, o que nós temos aí pela frente? Nós tivemos um concurso do Banco do Brasil, em 28/2/2013, e ali ele pegou, era para carreira administrativa, né, o cargo escriturário, foi organizado pela Fundação Carlos Chagas, e a abrangência foi o estado do Amazonas, uma parte só do estado, Espírito Santo, Minas Gerais, uma parte do estado também, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, parte também ali do estado. Observe o seguinte, 28/2/2013, 2014 fez um ano, 28/2/2015 completa ali 2 anos. Então, fique atento, porque se você tem interesse em concurso nessas regiões, tá para sair, ok? Que é ali o regional. Nós tivemos um outro também regional, foi em 19/10/2012, 2013, 2014, no final do ano, nós tivemos já esse edital. Esse edital está em aberto, né? Já passou o prazo das inscrições e a prova é agora em março. E ele, a abrangência foi estado do Acre, Amapá, Amazonas, uma parte do estado, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, também uma parte do estado, e Sergipe. O Banco do Brasil costuma fazer assim, editais regionais, porque são regiões que de repente já esgotou o banco, ou então está faltando funcionário, e ele pode fazer quantos concursos regionais ele precisar. Mas tem todo ano o nacional. Normalmente, nesse caso, por exemplo, se a gente tem no mesmo ano um regional e um nacional, o nacional não inclui aquelas regiões já contempladas pelo concurso regional. O do Banco do Brasil Nacional, ele vai ter o novo edital no final desse ano, para a prova no início de 2016. Então, se não te interessar essas regiões do que está para sair, mesmo assim, faça a prova para ver como é que funciona, ter uma experiência, já ir familiarizando, pegando um ritmo lá com o conteúdo, ok? Bom, no caso da Caixa, a Caixa, o último concurso foi 22 de janeiro de 2014, significa que nós vamos ter nova prova no início de 2016. Você tem um ano para se preparar. É igual a gente se prepara lá para correr na São Silvestre, é igual o pessoal deve se preparar até com mais antecedência para participar de uma Olimpíada, com prazo, para fortalecer ali os músculos, fortalecer ali o nosso conhecimento, treinar as questões sem estresse, porque a vida não deve parar porque você vai participar de um concurso público. Então, é conciliar o estudo com disciplina e com o resto ali da sua vida, né, no dia a dia. Bom, no caso do Banco Central, o Banco Central teve um concurso 15 de agosto de 2013, então agora completam 2 anos, foi CESP. No caso do Banco Central, ele não tem essa mesma regularidade de fazer novo concurso com 2 anos, como tem Banco do Brasil e Caixa. Mas a informação que é pública é que muitas pessoas estão se aposentando no Banco Central. Então, já tem uma carência muito grande para a contratação, né, de novos empregados, e é um super concurso. Ele vai tanto para a área técnica como para o segmento de analistas. Banco Central, independente de ter concurso esse ano, quem tem interesse tem que começar a estudar, porque além de ser um concurso mais difícil, o volume de matérias é muito grande. Então, tem que trabalhar com bastante antecedência. Nós tivemos aqui também BNDES em 2011, né? Na verdade, o edital saiu no início de 2012, então finalzinho ali de 2011. Foi uma seleção para formação ali para o cargo de nível superior, profissional básico, né, com formação de administração, análise de sistemas, desenvolvimento, contabilidade, comunicação social e economia, mas teve também para o nível médio, ali no caso do BNDES, técnico de
arquivo. BNDES também não segue certinho os 2 anos, mas todo mundo já está ali esperando de braços abertos esse concurso do BNDES. Tivemos agora também, em 2014, Banco do Nordeste, muito interessante, muito, não só do ponto de vista da quantidade de vagas, mas principalmente o salário e a atividade. O Banco do Nordeste foi um concurso para analista, bastante interessante. Bom, aqui em linhas gerais, só para a gente ver assim, existe um movimento já, né? Está na hora de começar a estudar, tirar a poeira ali do caderno, organizar a sua agenda para estudar. Vamos falar um pouco da estratégia, né? Como é que eu me organizo para estudar sem ter edital, com tantos atrativos, né? Carnaval à vista, Semana Santa, Facebook, Twitter, celular, WhatsApp, todos os meus amigos me chamando para passear e eu vou estudar? Tem que começar agora. Como é que eu faço para estudar? Primeiro, se você tiver oportunidade e tiver paciência, leia o edital do concurso anterior. Isso é interessante para a gente começar a pensar, porque muitas vezes o aluno ele não é aprovado por falta de estratégia. Por exemplo, essa questão aqui do CESP. Uma errada anula uma certa. Se a pessoa não souber disso, não estiver atento, ela pode saber muito, mas errar muitas questões porque fica com aquele apego, né? Tem dó de deixar a questão em branco e acaba se desorganizando. É importante ver o edital também para ter uma ideia das matérias que têm maior peso. Então, a área bancária, conhecimentos bancários, né, ele tem maior volume de conteúdo e o maior peso, né? Peso 2, ali uma quantidade grande de questões. Então, eu tenho que começar a estudar com mais antecedência esse conteúdo, ok? Bom, conhecer o perfil das principais organizadoras, que a gente já citou aqui, o que não significa, mesmo quando sair o edital, que eu deva fazer só as questões daquela organizadora. Quanto mais questões eu fizer, mais eu vou ampliar ali a minha visão do conteúdo, porque cada vez mais fica provado, e isso o último concurso do Banco do Brasil deixou claro no edital, que a seleção não é por conhecimento de conteúdo, é a capacidade de análise, interpretação, capacidade de criticar aquele conteúdo. Então, eu não posso decorar a legislação, apesar de cair muita legislação, porque se mudar a vírgula, eu erro. Então, eu preciso ler, compreender, internalizar, e isso ali, quanto mais questões, mais isso vai ficar consolidado, ok? Tem que estabelecer uma agenda de estudo. Então, se a gente estiver num curso presencial, a gente não vai praticamente todo dia. Quando eu estou trabalhando, eu não vou todo dia, mesmo se eu estiver cansado. Então, defina isso como prioridade. É 1 hora? Se for 1 hora, que faça essa 1 hora todos os dias. Ah, não, Mário, eu só posso meia hora. Mas se em 1 ano você estudar meia hora todos os dias, isso vai fazer uma grande diferença lá no final do ano. Seguir com disciplina aquilo que você se propôs. Tem que ter um local tranquilo, longe dos equipamentos que podem nos distrair, né? Desliga o celular, porque o WhatsApp não deixa ninguém hoje estudar em paz. Procure aquele canto onde você vai poder concentrar para potencializar, mesmo que sejam poucos minutos. Ah, vou pegar ali 10 minutos e vou fazer umas questões, um simulado online. Todos os dias 10 minutos, isso gera, olha, milhares de questões até o final do ano. Assista às aulas, né? Já comentei isso, leia o material, faça as questões dos concursos anteriores com critério, procure entender por que aquela afirmativa foi errada, ou por que muitas vezes tem questões afirmativas muito parecidas e a gente não entende por que aquilo ali estava certo ou errado, então é importante ter o acesso ali às questões comentadas. Hora que tem o comentário, a gente começa a ficar mais, com mais atenção às famosas pegadinhas. Então, muitas questões têm pegadinhas, palavras parecidas, uma vírgula fora do lugar, e essa maldade eu só adquiro à medida que eu já tenho um olhar mais crítico e uma experiência na realização das questões, ok? E muito cuidado com questões anteriores, né? A legislação muda, as questões ficam desatualizadas, então é importante eu ter acesso ali a um material atualizado, a uma fonte ali confiável na seleção dessas questões, ok? Bom,
O que nós vamos, né, nos colocar à disposição para ajudá-los? Primeira coisa, nosso relacionamento vai ficar aberto lá no nosso Facebook. Qual é o nosso Facebook? Mar em Foco. O que a gente faz lá? Não é as dúvidas, os comentários, eles não são só para alunos do site. Então, se você estiver estudando, mesmo que outra escola, ou estiver estudando sozinho, tem uma dúvida sobre a parte de conhecimentos bancários, coloca lá. Meu compromisso é responder assim, rapidinho. E observe as dúvidas dos outros alunos, porque muitas vezes a dúvida de um, eu não prestei atenção. E ali a gente vai criando, ali vai reforçando, compartilhando as nossas percepções. Então entra lá e você vai encontrar também o quê? Muitas dicas. Então todos os dias eu coloco lá um lembrete, como se fosse um lembretezinho de geladeira, uma frase. Então, por exemplo, olha, o Conselho Monetário Nacional é o órgão máximo do sistema financeiro. O Banco Central é uma autarquia. A Caixa Econômica Federal, a principal atividade é trabalhar no setor habitacional. Se todo dia você der uma olhada lá nos lembretes e a gente troca todos os dias, isso aí te dá uma base, né, de lembretes muito consistente. E lá, todos os dias, nós temos uma questão comentada de concurso anterior. Eu coloco a questão, no dia seguinte, aí dá tempo você entrar, pensar, responder, e no dia seguinte, você aparece lá de novo e vai encontrar o comentário dessa questão. Isso tem sido muito legal, a gente vai se relacionando e ali vai reforçando nosso conhecimento, ok? Acesse lá também o nosso site para você fazer o simulado online gratuito. Isso é o meu presente para você. Nós temos lá 250 questões de concursos anteriores, tudo sobre conhecimentos bancários, onde você acessa, você faz as questões, pode fazer quantas vezes quiser, 1000 vezes, e cada questão, terminou a questão, tem o gabarito e tem o meu comentário, ok? Para ajudá-lo ali a consolidar. Se tiver dúvida, manda lá, acompanha a gente. No nosso canal no YouTube nós temos muitos vídeos também, vídeos curtinhos de lembrete, de acesso gratuito, para a gente ficar bem próximo e depois você contar para nós do seu sucesso para a gente comemorar junto. Muito boa sorte, olhem com carinho os concursos da área bancária, porque é uma imensidão de possibilidades. Muito sucesso para você.